Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos então à nossa aula de língua portuguesa. A gente vai dar continuidade ao que estamos estudando para o concurso CFO, tanto Polícia Militar quanto Bombeiro Militar. Aí, a nossa aula, lembrando, né, para quem de repente esquece, é língua portuguesa toda segunda-feira e quarta-feira, tá? Se programa aí. Então, para o pré-concurso, língua portuguesa, comigo, o professor Wirley, segunda-feira e quarta-feira. São as últimas aulas. Segunda-feira, inclusive, a gente faz uma sequência de língua portuguesa no pré-concurso. Estou aqui especificamente falando do pré-concurso, porque quem acompanha nossas aulas sabe que nós temos o pré-ENEM e o pré-concurso. Então, aqui é só pré-concurso. Na segunda-feira, a nossa aula de pré-concurso é uma bateria de língua portuguesa. Você começa com o professor Silvio e continua com ele, depois finaliza comigo. Então, segunda-feira é a língua portuguesa. Hoje, você tem raciocínio lógico e língua portuguesa. Você sabe que as duas, tanto língua portuguesa quanto raciocínio lógico, serão exatamente, essas duas serão os alicerces, né? Serão as bases que vão sustentar a aprovação no concurso CFO. São 15 questões de língua portuguesa e 15 questões de raciocínio lógico. Ao todo, são 30 questões. Então, se você conseguir ter uma solidez, um conhecimento muito bem estabelecido dentro destas duas áreas, tanto da língua portuguesa quanto do raciocínio lógico, você vai ter aí uma fundamentação de 30 questões. Isso te deixa muito à vontade, muito tranquilo, porque você sabe que para estar garantido na aprovação do concurso CFO, são necessárias, né, no mínimo, 42 questões. Aí você fechando 30 questões de raciocínio em língua portuguesa, você vai fechando as outras, fica muito mais fácil alcançar a pontuação de 42 questões e avançar para garantir de fato a sua aprovação. Nesse caso, 42 questões, sim, porque são 60%, né, da prova. Nesse caso, então, nós estamos estudando na língua portuguesa, vamos já focar o nosso conteúdo, estamos estudando nesta semana ambiguidade, anfibologia. Nós vimos na aula passada, de segunda-feira, eu não assisti, então vá lá na nossa sala virtual Classroom, aí verifique a aula de segunda-feira e assista, tudo bem? Eu não posso voltar ao que eu fiz na aula passada, porque senão a gente não avança. Então, eu sugiro que você depois entre na nossa plataforma Google Classroom, lá na sala de aula, e você acesse, então, a aula minha, segunda-feira, agora, desta semana. Tudo bem? Mas só para reprisar, a anfibologia, ambiguidade, ela representa uma falha que acontece na condição dos textos, porque o que caracteriza o texto é a chamada unidade de sentido. Eu vou aqui para o quadro para a gente ver com melhor propriedade esse fator, tudo bem? Olha só, a palavra texto, só para você entender, a palavra texto, né? A palavra texto, só para nós entendermos, ela deriva... Agora pegou. A palavra texto. Estamos aqui. Olha só, a palavra texto ela deriva do latim, chamado textus. E no latim, textus significava tecido. Então, textus quer dizer tecido. Tecido era a palavra original para texto. Quando veio para a língua portuguesa, aí ficou texto, tecido. Por que nós usamos a palavra texto? Porque, na verdade, uma construção textual ela é semelhante a um tecido. Se você observar um tecido, ele não é sólido, ele é formado por fios. Todo tecido é formado por fios. São milhares de fios que vão se entrelaçando, certo? Vão se entrelaçando e formando um sólido. Se olharmos, por exemplo, para essa malha aqui, ó, se olharmos para essa malha com microscópio, vamos ver que ela não é uma malha sólida, são fios que estão entretecidos. É o mesmo caráter também da produção. São ideias, são informações, são argumentos, são palavras que vão se entrelaçando e formando um todo. Esse todo é chamado de contexto. Então, nós, na língua portuguesa, usamos a palavra texto quando ela tem exatamente esse caráter, quando as palavras convergem para um único tecido. E exatamente porque a palavra texto, no latim, significava tecido, que ainda hoje a indústria que trabalha com texto é a indústria têxtil. A indústria que trabalha com tecido, né, é a indústria têxtil. Perfeito? Nesse sentido, então, nós entendemos esse fato. Então, a indústria do tecido é a indústria têxtil, lá do latim texto. Nesse caso, o que caracteriza o texto é a unidade de sentido. Unidade de sentido. Então, todas as palavras convergem para essa unidade de sentido.
Tudo bem? Só para a gente ver aqui agora, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Então, a palavra texto, certo? No latim, a escrita original é essa aqui, olha. Era assim. Essa era a escrita do latim. Desse jeito, tá? Significava tecido. É por isso que ainda hoje a indústria do tecido é a indústria têxtil. Esse elemento aqui é o que nós chamamos de acento circunflexo na língua portuguesa hoje. Então, era assim que era no latim, tá? Era dessa forma. Então, a indústria têxtil. E a palavra texto, então, ela deriva do latim texto. Texto caracteriza unidade de sentido. Então, o que faz o texto é exatamente essa unidade de sentido. São todas as palavras que convergem para um único sentido. Um único sentido. E quando nós temos a quebra, a perda desta unidade de sentido, aí nós temos, então, a ambiguidade. É o que estamos estudando nesta semana. Ambiguidade ou anfibologia. Você tem os dois nomes. A banca pode trabalhar os dois nomes porque a gramática trabalha exatamente tanto uma quanto a outra nomenclatura. A ambiguidade ou a anfibologia, ela representa a perda da unidade de sentido. Então, ela se caracteriza pela perda. Vou colocar para você ver aqui, aí você já vai ler aí, tudo bem? Então, é a perda da unidade de sentido. Quando as palavras elas não conseguem convergir para o único sentido. Então, o que caracteriza a ambiguidade é essa perda aqui, olha. Ela ocasiona a perda da unidade de sentido. Um texto é caracterizado por possuir unidade de sentido. A ambiguidade é o erro textual que provoca a perda da unidade de sentido, gerando mais de uma leitura. Eu vou colocar aqui, olha, perda da unidade de sentido, gerando no contexto mais de uma leitura. Então você não tem única leitura, tem mais de uma leitura. Esse é o caráter, então, da ambiguidade ou da anfibologia. O que eu dizia na aula passada é que nós temos que ampliar a nossa noção de erro. Muitas vezes nós pensamos que erro só se caracteriza quando a palavra está escrita errada, ou quando não é a palavra escrita errada, ou quando de repente tem uma situação errada, tem uma pontuação errada, uma concordância errada, e não é só isso. Então não é só uma concordância errada, uma pontuação errada. Erro, na verdade, é um critério muito mais avançado. E nós, como concurseiros, preparação para concurso público, temos que ter essa visão muito clara, muito específica de erro. Sobretudo porque a banca FCC, a organizadora da prova do CFO PM quanto BM, ela vai trabalhar esses meandros da gramática. Ela não vai ficar presa, por exemplo, presa a um caráter de noções básicas de erros, não. Ela vai trabalhar esses erros mais interessantes, até porque a prova é uma prova de nível superior. Então você não pode esperar uma coisa rasa, certo? Ah, mas está difícil a questão, meu amigo, é uma prova de nível superior. Então, prova rasa é uma prova para nível médio, nível fundamental, que às vezes nem tem mais concurso, são raros. Eu estava vendo até, inclusive, teve um concurso agora recentemente na prefeitura de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, um concurso que cobrava, era um concurso, claro, municipal, prefeitura, cobrava nível fundamental. Eu achei interessante, Fazia muito tempo que eu não via uma prova de concurso cobrando o nível fundamental. Até porque os cargos eram cargos mais básicos, eram cargos para merendeiras, auxiliares de disciplina, cargos para pessoas que trabalham na limpeza, aí eles cobravam o nível fundamental. Interessante, Eu achei muito, porque fazia muito tempo que eu não via nenhum tipo de concurso para nível fundamental, mas aí teve. E esse concurso que estamos falando aqui do CFO é nível superior. Então, nós trabalhamos 4 questões na aula passada, eu vou avançar agora aqui, vamos para a 5ª questão do material, vamos lá. Olha só, nós temos que analisar dentro do texto, analisar os fatores de perda da unidade. Se a ambiguidade ela é um erro da textualidade que é provocado pela perda, esse erro é provocado pela perda da unidade de sentido, então, nós vamos ver aqui as frases e vamos entender como se caracteriza essa perda. No slide diz assim, olha, constata-se que ocorre ambiguidade na frase A.
Por causa de constante destrato com o cliente, a funcionária foi chamada pelo setor de recursos humanos para assinar a rescisão. B. O celular se tornou um grande aliado do ser humano, ainda que nem sempre realize todas as suas tarefas. Letra C. O comércio internacional decretou estado de alerta diante de uma possível hiperinflação. Letra D. Paris, a cidade das luzes, continua a ser o roteiro turístico preferido dos recém-casados. E letra E. Não fique apenas reclamando da empresa, prefira se engajar no trabalho para integrar nossa produção. O que a banca FCC está cobrando aqui, porque essa questão aqui e essas questões todas aqui são FCC, Fundação Carlos Chagas, ela quer que você olhe para estas 5 frases, estes 5 contextos frasais que estão propostos aí na sua tela, no slide que você está vendo, que você olha para estas frases e pela sua análise, porque aqui, ó, querendo ou não querendo, você está analisando um erro gramatical ou não, porque a banca coloca assim, olha, constata-se que ocorre ambiguidade na frase. Aí ela te apresenta 5 frases, A, B, C, D, E. Destas 5 frases, uma ocorre ambiguidade. Então, uma está errada pelo erro ambiguidade ou anfibologia. Aí, querendo ou não, aqui é um processo de interpretação textual. Você tem que interpretar para entender. Perfeito? Então, onde é que você percebe que aqui está ocorrendo uma perda de unidade de sentido? Onde é que tem aqui mais de um sentido? Vamos lá, A, B, C, D ou E? Pense aí. Vamos treinar. É o que eu dizia, são questões de nível superior e temos que treinar no nível mais elevado. Então, vamos elevar o nível, tudo bem? Pense aí, então, um minutinho para você pensar. Vamos à resposta da questão, vamos ver? Então, observa só. A banca está cobrando aqui, né? Constata-se que ocorre ambiguidade na frase. Ocorre ambiguidade na frase. Então, ocorre erro. Nós já entendemos, olha aqui no quadro, vamos ver aqui no quadro, né? Olha só. Aqui fala ambiguidade, também chamada de anfibologia, certo? É a perda da unidade de sentido, gerando, no contexto, mais de uma leitura. Então, o que caracteriza o texto é aquela unidade de sentido. A ambiguidade provoca a perda da unidade. Então, é um erro textual. Aí, o comando diz, constata-se que ocorre ambiguidade. Na frase, a letra A, por causa de constante destrato com o cliente, a funcionária foi chamada pelo setor de recursos humanos para assinar a rescisão. A letra B, o celular se tornou um grande aliado do ser humano, ainda que nem sempre realize todas as suas tarefas. Letra C, o comércio internacional decretou estado de alerta diante de uma possível hiperinflação. Letra D, Paris, a cidade das luzes, continua a ser o roteiro turístico preferido dos recém-casados. E letra E, não fique apenas reclamando da empresa, prefira se engajar no trabalho para integrar nossa produção. Como eu falei para vocês aqui, trabalha também um processo de interpretação textual. Você precisa ter uma visão interpretativa aqui. Você precisa perceber, dentro desse contexto, qual das frases está gerando mais de uma leitura ou está com única leitura. Por exemplo, a letra A, por causa de constante destrato. O que é destrato? É você destratar, tratar mal, tratar de forma indigna. Então, por causa de constante destrato, certo? De tratamento indigno, de tratamento indevido, destratar alguém com o cliente, não é? Então, a funcionária foi chamada pelo setor de recursos humanos. Então, olha só, por causa de constante destrato com o cliente. A funcionária. Então, o que é que eu entendo aqui? Que a funcionária destratava os clientes. Por esse motivo, ela foi chamada pelo setor de recursos humanos para assinar a rescisão, ou seja, ela foi demitida. Então, o texto aqui é muito claro. Quem foi demitida? A funcionária. Por quê? Por causa de constante destrato para com o cliente. Então, a frase me fornece todas as informações. Eu sei que a funcionária destratava o cliente e, por isso, ela foi chamada pelo setor de recursos humanos para assinar a rescisão. Então, as informações estão aqui todas esclarecidas. Então, a letra A não é
a resposta. Por quê? Porque você tem todas as informações. A letra B, o celular se tornou um grande aliado do ser humano. Então, quem se tornou um grande aliado do ser humano? O celular. Eu já vi aí que vocês marcaram a letra B, né? É, muito bom. Fico muito feliz por isso, muito feliz mesmo. Por quê? Porque você está percebendo, a tua leitura está, né, ali sendo exercitada, e esse exercício vai fornecendo mais subsídios, mais bases, vai te fornecendo mais lastros, e você então vai entendendo essas nuances, esses detalhes do texto, e vai decifrando a resposta. Então, quem marcou a letra B, meus parabéns, acerta a questão, acertou a questão. Parabéns mesmo. Então, olha só, o celular se tornou um grande aliado do ser humano, ainda que nem sempre realize todas as suas tarefas. Quando fala assim, olha, o celular se tornou um grande aliado do ser humano, perfeito, o celular se tornou um grande aliado do ser humano, ainda que nem sempre realize todas as suas tarefas. Então, essa é a resposta, certo? Quando fala nem sempre realize todas as suas tarefas, a pergunta é suas tarefas, certo? Suas tarefas de quem? O celular não realiza todas as tarefas do ser humano ou o ser humano não realiza todas as tarefas do celular? Essa é a dúvida. Quando o texto fala nem sempre realize todas as suas tarefas, de quem são essas tarefas? Do celular ou do ser humano, correto? Suas tarefas, aqui está o detalhe, suas tarefas do celular ou do ser humano? Repetindo para você entender e não ter dúvida. É o celular que não realiza todas as tarefas do ser humano ou é o ser humano que não realiza todas as tarefas do celular? Só usa o básico do celular, não conhece todas as outras funcionalidades do aparelho, entendeu? Então, por isso, não sabemos de quem são as tarefas. E essa é a perda da unidade de sentido, essa é a ambiguidade, e aqui está a resposta. Meus parabéns. A letra C. O comércio internacional decretou estado de alerta diante de uma possível hiperinflação. O comércio internacional decretou. Quem decretou? O comércio internacional decretou o quê? Um estado de alerta. Por quê? Diante de uma possível, o quê? Hiperinflação. Então, eu tenho todas as informações garantidas nesse texto, nesta frase. Por isso, não é a resposta, só para confirmar, tudo bem? Letra D, Paris, a cidade das luzes. Quem é a cidade das luzes? Paris. Continua a ser o roteiro turístico. Quem? Paris continua a ser o roteiro turístico. Preferido de quem? Dos recém-casados. Todas as informações estão também esclarecidas na frase. Letra E, não fique apenas reclamando da empresa. Quem? Você. Você não fique apenas reclamando da empresa. Prefira se engajar no trabalho para integrar nossa produção. Se engajar, se envolver para integrar nossa produção. Então, todas as informações também estão esclarecidas, por isso não temos aqui ambiguidade. Percebeu? A ambiguidade é quando gera essa dúvida, quando você tem uma parte da frase que você não sabe a quem se remete aquela frase, a quem se refere. Se aquela parte se refere a um elemento ou a outro elemento, como ainda está marcado aí no slide na letra B. Quando fala suas tarefas, você não sabe se suas tarefas se referem ao celular ou se refere... tá aí, ó. Se refere, vou marcar para você ver, tá? Você não sabe se suas tarefas se referem a celular ou se refere a ser humano. Você não sabe se refere a celular ou se refere a ser humano, percebeu? Então, celular ou ser humano? Aí você tem a dúvida. Então, diante dessa dúvida, que você não sabe se refere a um ou ao outro, aí você, então, tem uma ambiguidade. Vamos à próxima questão, sexta. Então, muito bem, parabéns para quem marcou a resposta certa na quinta questão. Para você ver, isso aqui é um exercício não só de análise gramatical, como também de interpretação. Eu estou treinando com você interpretação textual também, que vai cair na prova, tudo bem? Vai cair na prova. Vamos à sexta questão. Assinale qual manchete de jornal subsequente é marcada pela perda da unidade de sentido. Letra A. Empresário russo bilionário quer enviar casais de turistas para Marte. Letra B. Investidores internacionais veem com pessimismo a projeção da inflação brasileira para 2025. Letra C. Médica foi condenada a indenizar ex-marido por traição em Minas Gerais. Letra D. Cenário de crédito bancário é bom para renegociar dívida de imóveis hipotecados. E letra E. A OMS diz que síndrome de burnout está se tornando a nova ameaça à saúde global. São 5 manchetes de jornais que estão aqui
apresentadas nesta questão pela banca FCC. Então, em 1 minuto, analise as 5 manchetes e identifique qual destas 5 manchetes apresenta o erro da ambiguidade. Com você, 1 minuto, vamos lá analisando. Vamos lá, vamos de volta à questão aqui. Vamos lá, então, de volta à questão. O comando diz, não é, assinale qual manchete de jornal subsequente é marcada pela perda da unidade de sentido. Então, ele quer saber qual destas 5 manchetes é marcada pela perda da unidade de sentido. Então, A, B, C, D, E. Ok? Então, vamos lá. Nesse caso, então, onde está ocorrendo essa perda da unidade de sentido? Já entendemos que a perda é o que marca a ambiguidade ou anfibologia. A banca trabalha com as 2 opções. As mais marcadas foram as letras B e letra C, né? Letra B e letra C foram as mais marcadas. Parabéns! Entre as letras B e C está a resposta. Então, quem marcou aí a questão anterior, né? A letra B, e agora marcou a letra C, acertou a questão novamente. Então, se você marcou a B e agora marcou a C, marcou a B na anterior e a C nesta, parabéns. Se você marcou a B na anterior e marcou a B agora, aí você está um igual, né? Um para você e um para a banca. Se marcou a B lá e marcou a C, está 2-0 para você. Então, parabéns, porque a resposta aqui é a letra C. Olha só, vamos lá analisar uma por uma para você entender. Empresário russo, letra A, bilionário, quer enviar casais de turistas para Marte. Quem? Empresário russo. Bilionário. Quem é bilionário? O empresário russo. É ele que quer enviar quem? Casais. De quê? De turistas. Para onde? Para Marte. Então você tem todas as informações para você entender. Você não fica na dúvida, quem vai para Marte? Quem quer enviar? Está esclarecido no texto. Quem quer enviar? O empresário russo bilionário. Enviar quem? Casais de turistas. Para onde? Para Marte. Então, as respostas estão no texto, na frase, no caso, que é um texto, não é? Letra B. Investidores internacionais vêm com pessimismo. Eles vêm aqui é do verbo ver, vêm no plural. Quem é que vem? Os investidores internacionais. De que forma eles vêm com pessimismo, certo? Eles veem com pessimismo o quê? A projeção da inflação. De onde? Brasileira. Essa projeção é para quando? Para 2025. Então, novamente, aqui você tem. Mas essa inflação de onde? Você sabe, até que é brasileira. Quem é que está analisando isso? Investidores internacionais. De que forma? Quem é que está vendo com pessimismo? Eles. Então, o que você perguntar aqui, o texto responde. Para quando essa projeção? Para 2025. Que projeção é essa? De uma possível inflação. Para onde? Brasileira. Perfeito? Então você tem as respostas. Quando você tem as respostas, não fica dúvida. Mas quem é que está vendo essa projeção aqui? É este ou aquele? Não, você não tem essa dúvida. Quem está vendo são os investidores internacionais. Então você tem as respostas. Agora, na letra C, você fica na dúvida. Aqui, olha, médica, por isso a letra C é a resposta. Médica foi condenada a indenizar ex-marido por traição em Minas Gerais. Quando diz assim, olha, médica foi condenada a indenizar ex-marido por traição em Minas Gerais, veja bem, o detalhe aqui é em Minas Gerais, ela foi condenada em Minas Gerais ou ela traiu em Minas Gerais? Porque eu sei que a médica foi condenada, eu sei, quem foi condenada foi a médica, certo? E ela foi condenada a indenizar o ex-marido. Aí, quando fala por traição em Minas Gerais, a pergunta é, ela foi condenada, olha para a tela aí para você ver, ela foi condenada em Minas Gerais ou a traição ocorreu em Minas Gerais?
Aí você não tem resposta, você fica sem resposta, o texto não te fornece. Ela foi condenada em Minas Gerais ou a traição ocorreu em Minas Gerais? Pela falta de resposta, isso gera uma ambiguidade ou uma anfibologia. Por isso a letra C é a resposta. A letra D, cenário de crédito bancário é bom para renegociar dívida de imóveis hipotecados. Cenário de crédito bancário. Então eu sei que o crédito é bancário. É bom para renegociar dívida. Que dívida? De imóveis hipotecados. Então você tem todas as informações. Letra E, a OMS diz que síndrome de burnout está se tornando a nova ameaça à saúde global. Quem diz? A OMS, Organização Mundial da Saúde. Diz o quê? Que a síndrome de burnout. Qual síndrome de burnout está se tornando a nova ameaça à saúde global? Quem está se tornando? A síndrome de burnout. Então você tem todas as informações necessárias para não ficar na dúvida. Mas quem está dizendo? A OMS. Dizendo o quê? Certo? Então, que é a síndrome de burnout. Então você não fica na dúvida quem? Quem está dizendo? Quem é a nova síndrome? Quem é a nova ameaça? Não tem essa dúvida aqui. Por isso a resposta é a letra C, certo? Então a dúvida é essa, né? Foi condenada ou a traição ocorreu em Minas Gerais? Vamos a mais uma, vamos lá? Vamos à sétima questão. A sétima ela vai envolver aqui um texto, não é? Vamos ver se a gente consegue manter na ideia aqui esse texto, porque na verdade, vamos lá, olha só. A assessoria de comunicação do presidente Donald Trump divulgou em nota oficial que ele viaja na quinta-feira da próxima semana a Nova York para cumprir protocolos oficiais e realizar agendas pessoais. Nessa viagem, além de se reunir com autoridades locais, o líder estadunidense deve fiscalizar algumas obras e também vai se consultar com uma equipe médica especialista em doenças cardiopáticas. Esse texto aqui, ele foi divulgado pela revista Veja, aí está, não é? A revista Veja, na seção Radar, certo? Estava na página 16, e aí a banca FCC adapta o texto, esse texto é um texto oficial, é um texto referencial. Eu sei que o Silvio está trabalhando com vocês essa condição da condição referencial, então é um texto referencial, é um fato, e aqui nós temos alguns detalhes que a gente vai analisar. Aí, eu vou para a questão e volto para o texto, tá? A questão diz assim, olha, mediante os seguintes contextos, indique em qual forma verbal destacada ocorre uma grave incoerência. Letra A, divulgou em nota oficial. B, deve fiscalizar algumas obras. C, para cumprir protocolos oficiais. D, ele viaja na quinta-feira da próxima semana. E letra E, deve fiscalizar algumas obras. Veja bem, por mais que você pense assim, professor, eu não tenho texto aqui para olhar, porque o texto não está aqui para a gente ver. Mas olha só, eu não preciso do texto aqui, tá? O que a banca quer aqui é o seguinte, olha, mediante os seguintes contextos, indique em qual forma verbal. Então, o contexto frasal está aí. Aí está o contexto frasal. Em qual forma verbal destacada ocorre uma grave incoerência. O que é uma grave incoerência? É um erro, certo? Um grave erro. Um erro de nexo, porque a coerência, ela mantém o nexo, ela mantém o sentido lógico. Veja bem, para você entender, olha só, divulgou em nota oficial. Esse verbo divulgou tem sentido lógico? Eu posso divulgar em nota oficial? Letra B, deve fiscalizar algumas obras. Tem sentido fiscalizar obras? O verbo fiscalizar se aplica a obras? É essa a leitura que você vai fazer, certo? Letra C, para cumprir protocolos oficiais. O verbo cumprir, ele se aplica a um sentido oficial de protocolos oficiais? Se cumprem protocolos oficiais? Letra D, ele viaja na quinta-feira da próxima semana. Viaja na quinta-feira da próxima semana. Está com sentido lógico aqui o verbo viaja? Letra D, letra E, deve fiscalizar algumas obras. Veja bem que a letra B e a letra E estão usando o mesmo fragmento, só que lá na letra B o verbo é fiscalizar, aqui na letra E o verbo é deve. Antes que eu gere a resposta, eu quero que você apenas pense, tá? Qual seria a sua resposta nesta questão? Qual destes 5 verbos que estão marcados, ele não está com o sentido lógico, com o nexo correto garantido? Qual?
Lembre que você não precisa do texto, tá? O próprio contexto frasal aqui, a própria frase, já te fornece o contexto para você analisar se o verbo está de acordo. Pense aí, 1 minuto, 30 segundos, 30 segundos. Só uma leitura aqui para a gente interpretar esse processo. Qual destes verbos não está garantindo o sentido lógico? Porque a coerência é esse nexo. Divulgou, fiscalizar, cumprir, viaja ou deve. A resposta aqui, vamos lá para você entender, tá? Talvez seja uma questão um pouco nova, mas aqui, o nosso trabalho aqui é que você veja essas questões inovadoras da banca para você entender como é que a banca realiza esses processos de análise, certo? Então, olha só, divulgou em nota oficial. Tudo bem, divulgou em nota oficial. Fiscalizar algumas obras, perfeito. Cumprir protocolos, perfeito. A maioria marcou a letra D, né? Muito bom. Parabéns. Parabéns. Você acertou a resposta. A letra D é a resposta da questão. Então, se você aí está marcando as letras que estão sendo corretas, 3-0, né? Muito bom, parabéns. Exatamente a letra D é a resposta, porque quando se fala de grave incoerência, a incoerência é essa perda do nexo, perda da unidade de sentido. Tá aqui, ó, só para a gente entender, tá? A coerência é o recurso da textualidade responsável pela manutenção do sentido lógico das informações, conceitos e ideias. Então, é ela que mantém, quem? A coerência, ela mantém o sentido lógico das informações, dos conceitos, das ideias que perfazem o contexto. Ou melhor, responde pelo nexo, pelo aspecto referencial. Aspecto referencial é aquilo que se trabalha pela verdade, pelo caráter verossímil, ou seja, está correspondente à realidade da mensagem. Então, está de acordo com a realidade, é o aspecto referencial, e tem o caráter verossímil, é verdadeiro, dentro do contexto da mensagem. Então, a coerência responde por isso. Quando eu tenho uma informação que não está de acordo com o nexo, não corresponde à realidade, não corresponde à verdade, então é incoerência, é ao contrário. Nesse caso, então, a resposta aqui, de fato, é a letra D, tudo bem? É a forma verbal. Então, divulgou, está de acordo, fiscalizar, cumprir, viaja e deve. O verbo que está aqui em desacordo é o verbo viaja, certo? Por que viaja está em desacordo? Então, a resposta é a letra D, já marquei aqui. Aí eu novamente parabenizo você que acertou a questão. Por que o verbo viaja está errado? Por quê? Presta atenção. Porque, veja bem, a frase diz assim, olha, quinta-feira, olha só, da próxima semana, certo? Olha, para você entender a leitura. Isso aqui é interpretação textual também. Então, é quinta-feira da próxima semana. Se é quinta-feira da próxima semana, eu estou me referindo ao presente, ao passado ou ao futuro. Se é próxima semana, é futuro, correto? Futuro. Mas o verbo viaja está no presente. Este é o problema. Ah, mas eu nem percebi assim, mas esta é a leitura, meu amigo. Se você acertou no chute, parabéns, mas a leitura correta é essa. O contexto frasal se refere ao futuro, que é próxima semana, e o verbo está no presente. Aí eu pergunto a vocês, como é que é o verbo viaja no futuro? O verbo viaja no futuro teria que ser o quê? Viajará. Essa é a forma, olha só. Ele viajará na próxima semana. Aí estava viaja. Viaja é presente. Só que esse erro nós cometemos muito esse erro. E às vezes nós não percebemos isso. A pessoa diz assim, você vem para a aula amanhã? Olha, vem. Você vem amanhã? Vem é presente. Como é que eu venho? Como é que eu venho amanhã? Então, se amanhã que é futuro, como é que é o certo? Virá. Você virá amanhã? Mas quem é que fala virá? Né? Ninguém está falando mais, vem. Você vem amanhã? A outra responde, venho. Não, você virá amanhã? Resposta, virei. Mas quem está falando assim hoje? Quase ninguém. Como a banca sabe que nós estamos viciados com os verbos, ela cobra uma questão dessa aí, porque algumas pessoas não percebem o erro. Então, futuro, verbo no futuro. Presente, verbo no presente. Passado, verbo no passado. Tudo bem? Nesse caso, então, vamos à última aqui para a gente fechar, vamos à oitava questão. Olha só, a expressão que claramente apresenta outra grave incoerência ocorre em... Aí você, novamente, não precisa do texto, certo? Não precisa do texto.
basta que você se concentre aqui na própria questão. Então, olha só, no próprio contexto frasal. Olha aqui, olha. A expressão que claramente apresenta outra grave incoerência ocorre em vai se consultar com uma equipe médica, além de se reunir com autoridades locais, próxima semana para Nova York, realizar agendas pessoais, assessoria de comunicação do presidente Donald Trump. Então, qual destas frases aqui apresenta outra grave incoerência? Vamos lá, em um minutinho, só para terminar a nossa aula de hoje. Qual destas frases apresenta uma grave incoerência? Vai se consultar com uma equipe médica, além de se reunir com autoridades locais, próxima semana para Nova York, realizar agendas pessoais, assessoria de comunicação do presidente Donald Trump. 15 segundos para vocês, porque nosso tempo já está estourado. Vamos lá, 15 segundos, pense aí. Estou aqui esperando, pense. Ok, vamos à resposta, então. Olha bem. Nesse caso, então, nós temos aqui a expressão que apresenta outra grave incoerência, né? E a resposta está na letra A. Vai se consultar com uma equipe médica. Aqui está o erro. Por que está errado aqui? Porque ele vai se consultar. Se ele vai se consultar, então ele não precisa da equipe médica, porque ele vai se consultar. Nós falamos errado, inclusive, né? Amanhã eu vou me consultar. Se você vai, eu vou me consultar, então para que o médico? Se eu me consulto, entendeu como a gente fala errado? Então eu não vou me consultar, eu serei consultado pelo médico, correto? Mas ninguém quase fala desse jeito. A maioria só fala errado. Ah, eu me consultei. Se eu me consultei, então o médico ficou ali só para nada. Eu me consulto. Olha, ele vai se consultar. Então, ele vai se consultar. Por isso, para que a equipe médica, certo? Então, o erro está aqui. Como seria a frase correta? Seria assim, olha como seria a frase correta, presta atenção. Ele, né, vai ser consultado por uma equipe médica. Agora sim, ele vai ser consultado por uma equipe médica. Amanhã, eu vou ser consultado por um médico. Seria assim a nossa frase, meu amigo. Só que nós estamos avacalhando, né? Essa palavra nem pertence ao meu vocabulário, mas só para entender aqui o nível de problema que estamos cometendo, nós estamos realmente fazendo aqui uma bagunça com a língua portuguesa. Ah, eu me consulto. Tu te consultas? Né? Ele se consulta. Não, se ele foi consultado, será consultado. Então, não é, olha aqui, não é vai se consultar com. O certo é vai ser consultado por uma equipe médica. Tudo bem? Fechamos por aqui, então, a nossa aula de hoje. Parabéns a você que esteve conosco. Muito obrigado por você que participou da aula, acertou as questões. Eu sou o professor Wirley. Esta é a aula de Língua Portuguesa 2. Nós temos duas frentes, sou eu e o Silvio, que dividimos aqui, para dar essa base para a tua preparação para o concurso CFO, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Assine o nosso canal, se inscreva, Meu Desafio EAD no YouTube, compartilhe com os amigos, convide amigos para estar conosco. Quanto paga? Não paga, é gratuito, 0800. Então, até a próxima aula, fique com Deus, uma boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser, na minha aula, tá? Amanhã tem mais. Deus abençoe.